Bom, pessoal, pronto, vamos lá. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então vamos falar mais um pouco. Fala. A Júlia tá bonita. Ah, é? Obrigado. Igual ontem. Então vamos lá, continuar. Falar sobre o logaritmo. E continuando ontem, beleza? Então, eu não sei se vocês viram, eu já atualizei a lista 5. Lá eu botei aqueles negócios do tabela de logaritmo maior, tá? Eu ampliei as figuras, acho que agora dá para enxergar, tá? Depois vocês olham lá mas eu acho que eu enxerguei, então vocês não enxergaram. Beleza? Até aproveitando uma coisa que sobre aquela tábua de logaritmos, também uma observação que eu esqueci de falar ontem, né? Vocês viram que naquele livro, naquela tábua de logaritmos, tinha a tabela de logaritmos e depois tinha a tabela de seno, cosseno, tangente. Não sei se vocês chegaram a ver que tinha isso assim depois, né? Assim. Então o que acontece? Justamente porque aquilo ali era uma coisa quando não tinha calculadora, né? Assim, então você não tinha como calcular. Então calcular logaritmo de alguma coisa, tangente de alguma coisa, seno de alguma coisa, não dá para você calcular. Não tem esse tipo de função, né, basicamente trigonométricas, logaritmo exponencial, são as chamadas funções transcendentes também. Assim como eu falei ontem que tem os números algébricos e os números transcendentes, também a gente tem as funções algébricas e as funções transcendentes. O que a gente chama de funções algébricas são os polinômios e as combinações de polinômios, né? Tipo assim, as chamadas... Oi, tudo bom? As chamadas funções racionais, que a gente viu vários exemplos aqui, né? Que são quocientes de polinômios. Essas são chamadas funções algébricas, porque são funções que a gente pode calcular o valor delas nos pontos simplesmente fazendo uma conta, beleza, pessoal? Certo? Então, por exemplo, se eu tenho isso aqui, f de x igual a, sei lá, 3x2 mais 1 sobre x3 menos 5. Beleza, pessoal? Uma função, no caso, uma função racional. Aí eu quero calcular f de 2. Tranquilo? Eu consigo fazer essa conta manualmente, tá? Por que eu consigo fazer essa conta manualmente? Porque essa função aqui, ela só envolve as operações elementares. Tranquilo? Soma, multiplicação, subtração e divisão. Tá beleza? Então, é só eu jogar o 2 aqui, eu vou conseguir fazer a conta e obter o resultado. Tá? Certo? Por isso, essa função é chamada uma função algébrica. Tá? Porque, como eu falei ontem, a palavra álgebra, a área da matemática que se chama álgebra tem a ver com as operações. Né? A área que se preocupa com as operações. Beleza? Certo? Aí a álgebra também não é só operações com números, né? É uma coisa muito mais ampla que isso que vocês vão ver. Se vão fazer álgebra 1, 2 e 3, vão estudar outras coisas. Mas enfim. Mas esse tipo de função é chamada uma função algébrica por isso. Porque ela envolve apenas adições, multiplicações, subtrações e divisões. Beleza? Agora, se eu tenho isso aqui, ó, f de x igual a seno de x, e eu quero calcular f de 2, eu não consigo fazer essa conta manualmente, concorda? Tranquilo? Achar o valor disso. Não consigo jogar aqui e achar esse valor. Por isso, essa função é chamada uma função transcendente. Tranquilo? Ela não pode, os valores dela não podem ser acessados simplesmente com base nas 4 operações elementares. Tá beleza? Certo? Então, moral da história, aquilo que a gente tem algoritmo que pode ser feito manualmente são só as 4 operações. Tranquilo?
As outras coisas que são além das 4 operações, a gente só consegue fazer por processos de aproximação muito mais complicados. Tranquilo? Certo? Então, como é que a calculadora ou o computador, você digita lá seno de 2 no computador, ele vai dar uma resposta, ou a calculadora? Porque internamente o computador já tem uma rotina programada que é para obter aquilo por meio de uma aproximação. Tranquilo? E vocês vão aprender também em cálculo alguns métodos que permitem fazer essas aproximações, basicamente polinômio de Taylor. Vocês vão aprender em algum cálculo, 2 provavelmente, que permite fazer essas aproximações. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na prática, a única coisa que a gente consegue fazer a conta manualmente são as velhas 4 operações, adição, multiplicação, divisão e subtração. Todo o resto das coisas, seno, cosseno, exponencial, logaritmo e outras coisas que não tem nome, a gente só consegue obter o valor por meio de processos de aproximação. Então era por isso que antes de ter os computadores era preciso ter essas tabelas, porque se a pessoa precisasse, o engenheiro precisasse, para fazer um projeto, certo? De uma ponte, de um edifício, ele não ia ter como ir no computador, não existia computador, então ele ia olhar na tabela. Por isso, Daniel. Os gregos antigos já tinham isso, já sabia calcular raízes e tal, assim. Os gregos antigos não tinham nem números além dos números inteiros, entendeu? Mas outros povos antigos tinham processo de calcular alguns povos mesopotâmicos que muito antes do grego já tinham isso, entendeu? Então povos antigos egípcios tinham processo de calcular raiz quadrada, entendeu? Alguns povos antigos tinham. Não sei direito. Surgiu quando? Não sei direito. Racionais, sim, Os egípcios tinham ideia de fração. Fala. Não é de contato com o polinômio de Taylor quando ele surgiu. Polinômio de Taylor? Não, o polinômio de Taylor é recente. O polinômio de Taylor é o seguinte. Como eu falei, as únicas funções que você calcula mesmo o valor são os polinômios e as combinações de polinômios, tipo isso aqui. Isso não é um polinômio, mas é uma divisão de polinômios. Polinômio de Taylor é um processo que permite aproximar funções não polinomiais por funções polinomiais. Então, por exemplo, seno. Seno não é um polinômio, obviamente, mas você consegue aproximar a função seno por polinômios. É ele que tem tipo fatorial nos termos? Aparece um fatorial lá na fórmula. O fatorial vem das derivadas, que você vai derivando, conforme você vai derivando de ordem superior, vai aparecendo os fatoriais. Mas isso é recente, isso é tipo século XVIII, algo assim, entendeu? Polinômio de Taylor. Mas ele serve para isso. Então, o computador, como é que ele bota lá seno de 2 e ele calcula? Porque ele tem um polinômio de Taylor, não sei se é polinômio de Taylor, porque tem outros métodos. Ele tem um método lá programado na rotina. Então, antes de existir o computador, tinha que ter essas tabelas. Beleza? Então, pensa bem, para montar essas tabelas que vocês viram ontem, né, e que tem na lista, essa tábua de logaritmo, a pessoa ficava calculando na mão essas aproximações, entendeu? Beleza? Então demorava não sei quantos anos para fazer, mas quando vocês viram aquilo ali, alguém fez aquela conta um por um daquele negócio na mão. Pensa bem, isso é muito louco, né? Provavelmente alguém, né? Acho que sim, provavelmente alguém. Enfim, beleza, pessoal? Mas que o Cláudio estava falando ontem no final da aula, uma sessão nostalgia. Mas eu acho que é importante isso, a gente pensar nas coisas que hoje a gente considera coisas banais e como era a vida antes dessas coisas existirem. Mas enfim, beleza, pessoal? Então,
É isso, assim como tem números algébricos e números transcendentes, tem funções algébricas e funções transcendentes. Mas agora, mudando um pouco de assunto, ainda falando de logaritmos, outra coisa que eu acho legal, importante no logaritmo, que é esse exercício aí da lista, e que é pouquíssimo falado na educação básica, é a relação de logaritmo com ordem de grandeza, beleza? Então, o que isso quer dizer? Vamos pegar, por exemplo, o logaritmo decimal, certo? Que é mais familiar para a gente, porque é a nossa base de numeração. Então, se eu calcular, por exemplo, log de 10 na base 10, é quanto? É 1, beleza? Log de 100, desculpa. Log de 100 na base 10, quanto é? 2. Alguma dúvida nisso, pessoal? Certo? E, fala. Quer falar? Não, eu só peguei. Ah, tá. Log, então se eu tiver log na base 10, de 10 elevado a n, quanto dá isso aqui? N. Alguma dúvida nisso? Beleza, pessoal? Certo? Então, o logaritmo tem a ver com a ordem de grandeza de um número. Esse exercício 14 é sobre isso. Tá tranquilo? Beleza, pessoal? Então, quando você escreve um número, só olhando para o número de algarismos desse número, você já sabe uma estimativa do logaritmo. Você já sabe esse logaritmo, pelo menos você vai saber a parte inteira desse logaritmo. Beleza, pessoal? Porque se eu falar, por exemplo, fala um número aí, alguém, um número inteiro grande. Fala aí. 1.200. Tá, mas que seja mais quebrado. Ah, mais quebrado. 1.200 alguma coisa, fala aí. Sei lá, 1.235. Tá ótimo. Nossa, eu pensei nisso também. Sério? Vou jogar Tá na, difícil na cabeça. vou jogar na loteria para 12, 35 na Mega Sena. Beleza, pessoal? Certo? O logaritmo dele, vocês acham que é quanto, assim, aproximadamente? A gente pode pensar o seguinte, esse número, para pensar o logaritmo dele é quanto aproximadamente, a gente vai pensar entre que potências de 10 esse número está, beleza? Entre quais potências de 10? Então, quais são as potências de 10 consecutivas que esse número está entre? Ele está entre 100, ele está entre 1.000 e 10.000, concorda? Estou falando potências de 10. Tranquilo, pessoal? Certo? Não é múltiplo de 10 não, tá? É potência de 10. Então ele está entre 1.000 e 10.000. 1.000 é 10 elevado a 3, 10.000 é 10 elevado a 4, tá? Eu estou colocando ele entre duas potências de 10 consecutivas. No caso, 10 elevado a 3 e 10 elevado a 4. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Então, o logaritmo de 1.000 na base 10 vou passar o logaritmo aqui nessa expressão. Logaritmo de 1.000. O logaritmo de 1.000 na base 10 é quanto? 3. O logaritmo de 10.000 na base 10 é quanto? 4. Então, como esse número está entre 1.000 e 10.000, o logaritmo dele é alguma coisa entre 3 e 4, concorda? Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, esse logaritmo aqui, ele vai ser 3,
alguma coisa. Agora o resto eu não sei. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? E mais do que isso, qualquer número com 4 algarismos, o logaritmo dele vai ser 3, alguma coisa. Beleza? Certo? Todos os números com 4 algarismos estão entre 1000, né, e 10.000. Né? Beleza? Então o logaritmo dele vai ser 3, alguma coisa. Qualquer número com 5 algarismos, pelo mesmo raciocínio, o logaritmo dele vai ser o quê? Entre 4 e 5. Entre 4 e 5. Tá tranquilo, pessoal? Certo? Fala. Como se dele é na base 10. Na base 10. O livrinho também é todo na base 10. Oi? O livrinho lá é tudo na base 10. É todo na base 10. Mas tem esse exercício 15 aqui que é outra base. Ele junta meus 2 temas favoritos, logaritmo e outras bases. Beleza, pessoal? Mas por enquanto eu estou falando na base 10. Então já fazendo esse exercício, uma parte desse exercício 14, depois vocês vão ler, tranquilo? Só pelo número de algarismos de um número, eu já sei quem é pelo menos a parte inteira do seu logaritmo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, vamos pegar um número x qualquer, um número x maior que 0, que tenha n algarismos. Se ele tem n algarismos, ele está entre 10 elevado a n menos 1 e 10 elevado a n, tá certo essa conta? Beleza? Se ele tem n algarismos, tipo aqui, ó, 4 algarismos. Quais são os números com 4 algarismos? São de 1000 até 9999. Então ele vai ser, se ele tiver 4 algarismos, ele vai ser maior ou igual que 10 elevado a 3 e menor que 10 elevado a 4. Concorda? Beleza? Então tá certa essa desigualdade aqui. Todo mundo entendeu? Beleza? Se ele tem 2 algarismos, se ele tem 3 algarismos, por exemplo, ele é de 100 até 1000. Então 10 elevado a 2 até 10 elevado a 3, e assim por diante. Beleza? Então, o logaritmo dele vai estar entre n menos 1 e n. Beleza, pessoal? Certo? Tá tranquilo isso? Tá? Então, esse exercício 14 manda fazer isso. A parte inteira, quer dizer, esse logaritmo... Posso apagar isso aqui? Esse logaritmo aqui, desse número x, vai ser n menos 1, vírgula alguma coisa, beleza? A parte inteira dele é n menos 1. Esse símbolo aqui é um símbolo da parte inteira, tá? Que a gente usa às vezes, beleza? Tipo um colchete só com a partezinha de baixo. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tá claro? Tranquilo? Então é por isso também que, como o Fabrício percebeu ontem, naquela tábua de logaritmos, o que aparece ali é só a parte depois da vírgula. Porque a parte inteira, basta a gente olhar para quantos algarismos o número tem. Eu não trouxe o livrinho hoje, mas também não dá para ver. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Cadê as figuras? Deixa eu ver se ampliando dá para ver. Tá. Então, por exemplo, vamos pegar um qualquer aí, ó. Esse aqui, 161, tá? Ele é um número com 3 algarismos. Se ele é um número com 3 algarismos,
eu já sei que o logaritmo dele é 2, alguma coisa, concorda? Beleza? Então, por isso que nessa tabela não mostra a parte inteira, uma questão de economia, porque a parte inteira eu já calculo direto. O que mostra aqui é a parte não inteira. Então, quem é esse logaritmo? É 2, esse negócio que aparece aqui, 2068, etc. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Então eu botei um exercício na lista para vocês fazerem uma conta usando essa tabela de logaritmo, daquela maneira que a gente que eu ensinei ontem. Ficou claro isso aí? Beleza? Tranquilo? Tá. Bom. E aí, voltando ali ao que eu estava dizendo, logaritmo, basicamente, eu posso dizer que o logaritmo é a ordem de grandeza do número em relação a uma base. A ordem de grandeza também é quantos algarismos aquele número tem. Né? Se ele é um número da ordem de grandeza de centenas, milhares, milhões, centenas de milhares, de 10 elevado a alguma coisa. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? E obviamente isso vale na base 10, como eu estava falando, mas vale em qualquer base também, tá? Então tem esse exercício 14 que eu acabei de fazer, e esse exercício 15 aqui é a generalização desse exercício 14 para uma outra base qualquer, beleza? Então se eu escrevo um número na base 7, o logaritmo tem a ver com o número de algarismos da representação. No caso, o logaritmo na base 7 tem a ver com o número de algarismos que aquela representação vai ter naquela base. Beleza? Ana? Fez sentido isso? Tranquilo, pessoal? De boa isso? Certo? Fala, você quer falar? Não é de boa, mas dá muito trabalho, né? Em outra base. Sim, dá muito trabalho. Mas o que eu quero dizer assim, a gente não precisa aqui, essa é outra base, só uma observação, tá? Vamos pensar na base 10. O que eu quero dizer aqui é que essa interpretação de logaritmo como ordem de grandeza é muito importante e eu acho que ela é pouco falada na educação básica, é ou não é? Então, e ela é importante, tanto ela é importante que tem muitas coisas que usam as chamadas escalas logarítmicas. Beleza? Já ouviram falar nisso? Certo? Que são situações onde, em vez de você representar o valor absoluto do número, você se refere ao logaritmo dele, à ordem de grandeza dele. Alguém sabe um exemplo de uma situação, tem uma que é muito falada assim, que é uma escala logarítmica? O pH. pH é uma escala logarítmica. Sim. Obrigado. Porque seu aniversário? Parabéns. Pô, tem que fazer a festa aqui. Próxima vez. Legal. Não. Ele queria cantar parabéns 2. Já cantou 500 vezes. Hoje é que dia? 2. 2 de julho. Câncer. Exatamente a metade do ano. Caraca, papo reto, né? Você se feliz ou triste? Caraca, eu 20 anos. Sim. Hoje é exatamente metade do ano. Meu ascendente, mas então, olha só, como eu estava dizendo, recapitulando para quem chegou agora, estava dizendo que o logaritmo tem a ver com ordem de grandeza de um número, beleza? Tá? Por quê? Logaritmo de 1000 na base 10 é 3, certo? Então, qualquer número que tem logaritmo 3, alguma coisa é da ordem de grandeza de milhares. Tranquilo? E eu estava dizendo que as chamadas escalas logarítmicas são usadas em muitas situações da vida, certo?
E aí o Daniel deu um exemplo do pH, que é uma escala logarítmica. Alguém conhece outra? Aquela escala Richter. Já ouviram falar do terremoto? A escala Richter é uma escala logarítmica. Beleza? O que quer dizer isso? O que a escala... Sabem, a gente vê notícia na televisão, terremoto de grau 4 na escala Richter. Beleza? Tranquilo? Então, quando você fala que tem um terremoto... Vou escrever aqui aparece... Quando você fala que tem um terremoto de grau 4 na escala Richter, beleza? Vitor, só tá muito escuro. Só tá muito escuro o quadro aqui na câmera. E lá tá mais claro? Lá tá escuro também, mas aí tá mais. Tá. Quando a gente fala que tem um terremoto de grau 4 na escala Richter, esse 4, primeiro, o que essa escala mede? Ela mede a quantidade de energia liberada pelo terremoto, tá? Quanto mais energia liberada, mais destruição tem, né? Obviamente, mais as coisas saem do lugar, etc. Beleza? Só que ela é uma escala, como eu disse, que ela não é uma escala em valores absolutos da energia. Ela é uma escala logarítmica. O que quer dizer isso? Que em vez de eu falar o valor absoluto da energia, eu falo o logaritmo da energia, ou seja, eu falo o expoente desse valor, no caso na base 10, porque é mais fácil para a nossa numeração, poderia ser em outra base. Então, quando eu digo assim, grau 4 na escala Richter, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a energia liberada por esse terremoto foi 10 elevado a 4. Esse 4 que fala é o expoente. Beleza? Certo? Então, esse terremoto teve energia 10 elevado a 4. Aí também não sei qual é a unidade, tá? Que mede isso. Alguma unidade lá que eu não sei qual é. Mas o que importa é que é isso. Esse 4 é o logaritmo da energia, ou seja, o expoente da energia. Então, quando você tem grau 4, quando você tem grau 5, o que quer dizer? Ele é 10 elevado a 5. Beleza? Certo? Então, um terremoto de grau 5 na escala Richter libera 10 vezes mais energia que o grau 4. Beleza, pessoal? Então, cada grau a mais libera 10 vezes mais energia que o outro. Tranquilo? Então, imagina um terremoto, aquele terremoto que foi há vários anos atrás, tipo uns 20 anos atrás, que teve aquele tsunami, lembram disso? Na Indonésia, Tailândia, sei lá, né? Ali, que aquele terremoto mudou o eixo de rotação da Terra, né? A Terra ficou não sei quantos, pouquinho, né? Mas ele mexeu no eixo de rotação da Terra, entendeu? Então, um terremoto que foi um terremoto de grau 9, que são os terremotos mais fortes que existem, beleza? Então, esse grau 9 é 10 elevado a 9, tá? Então, imagina, você vai passando esses graus e na verdade você está mudando, quando você muda o grau, no caso da escala Richter, você não está mudando o valor absoluto, você está se referindo à ordem de grandeza desse valor. Beleza, pessoal? Tranquilo? E em que situações é conveniente usar escalas logarítmicas? Em situações como essa de energia liberada por um terremoto, nas quais você tem que trabalhar com valores cujas ordens de grandeza variam muito. Tranquilo? Tá? Então, um terremoto vai até tipo assim, grau 1 que você nem sente, até grau 9 que muda o eixo de rotação da Terra. Beleza? Então, 10 elevado a 9 é quanto? O quê? 1 milhão, 1 bilhão não, 1 bilhão. 1 bilhão, né? Sem fim. Então, em vez de você ficar falando 10, 100, 1 milhão, você fala logo a ordem de grandeza. Tranquilo? Porque não são valores que estão no intervalo onde todo mundo é parecido. São valores que estão no intervalo
que são de tamanhos muito diferentes, beleza? Então, nessas situações, é conveniente usar uma escala logarítmica. Fez sentido isso? Beleza? Tranquilo? Eu já tive num terremoto de grau 3, assim, e quando eu estava na Inglaterra, estudando. E aí a gente estava na casa, assim, numa casa com uns amigos, estudantes da universidade lá, e aí, sabe aquela sensação, quando você está em casa e passa um ônibus na rua, e as coisas fazem assim? Sim, foi isso. E assim, deu uma sensação de enjoo também, como se estivesse num barco, mas muito rápido. Aí todo mundo ficou, e tinha um dos amigos que estava lá, era um grego. E na Grécia tem muito terremoto. Aí ele falou, isso foi um terremoto. Aí todo mundo, não foi um terremoto. E aí, 5 minutos depois deu uma televisão, que tinha acabado de ter um terremoto. Mas então, esse é um terremoto de grau 3, que você quase não sente. Você sente assim, as coisas tremem um pouco, beleza. Grau 4 já é 10 vezes maior do que isso, aí já começa a cair coisa. Aí grau 9 é isso, tem tsunami, entendeu? Então essa é a conveniência da escala Richter. Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí o exemplo que o Daniel falou de pH, que aí eu já não sei bem explicar, porque eu não sei nada de química, não sei se você sabe, Daniel. Não, ele é o menos log da concentração de H+. H+ é o quê? H+ é o próton, né, com ácido libera. Você fez técnica em química? Ah. Aí você faz o menos log. Como as concentrações geralmente são muito pequenas, né, você então prefere usar o log. Então, exatamente. Então, isso acontece, isso que eu falei, essa variação de ordem de grandeza, acontece tanto quando você tem coisas muito pequenas como muito grandes. Então, por exemplo, essa concentração aí, que seria 0,00001, sei lá. Então, em vez de você falar 0,0001, que seria, vou botar aqui, que seria 10 elevado a menos 5, você fala logo o 5, né, que no caso é menos log. Por isso, porque são 0,1 coisa, beleza? Então você fala logo esse 5 aqui, entendeu? Que é muito mais, dá para ter uma ideia melhor do que você ficar 0,0000, entendeu? Beleza, pessoal? Certo? Então as escalas logarítmicas servem para isso. Alguém já tinha ouvido falar nisso aqui? Não? Além do Daniel. Tem decibel também, eu acho que é uma escala logarítmica. Negócio de som, né? Beleza, pessoal? Ninguém sabia disso, que Richter sabia? Beleza. Bom, e aí, você... então, essas são as situações nas quais isso é conveniente, tá? E aí você pode fazer desenhos de gráficos em escalas logarítmicas, que aí a aparência do gráfico vai mudar. Gráficos que são curvos podem parecer retos, beleza? Então, nessas situações isso pode ser conveniente, porque é um gráfico que tem uma variação muito grande. Na hora que você vai desenhar o gráfico de forma absoluta, vai ter um crescimento super rápido que você não vai conseguir perceber. Então, em vez de desenhar o gráfico numa escala linear, você desenha um gráfico numa escala logarítmica. Beleza, pessoal? Certo? E aí, isso significa que você vai usar isso que está aqui, ó. Isso aqui é um eixo em escala logarítmica. Beleza, pessoal? Certo? O que acontece? Em vez de você marcar os valores, você marca a ordem de grandeza dos valores. Tranquilo? Então, é tipo como eu falei ali da escala Richter. Cada passo que você dá, você está multiplicando e não adicionando. Então, esse seria, eu botei aqui, chutei 10 elevado a menos 3, aí depois 10 elevado a menos 2, assim por diante. Aí daqui do 1 para o 10, 10 para 100, 100 para 1000. Então, cada intervalo constante desse não é como numa escala linear. Numa escala linear, cada intervalo constante desse
você está somando um acréscimo. Aqui na escala logarítmica, você está multiplicando por uma constante. Beleza? Certo, pessoal? Então essa é a utilidade, quando você tem que lidar com grandezas que variam muito. Tranquilo? Tá? Já vamos... Vai dar para falar um pouco sobre infinito hoje, aproveitando o falo. Tem 2 10 elevado a 3, é só erro. Não é erro, vou consertar. Que seria 10 elevado a 4, 10 elevado a 5. É erro, beleza? 10 elevado a 2, 3, 4 e 5. Tranquilo, pessoal? Certo? Bom, então eu acho que isso é uma coisa que pode ser discutida na educação básica por 2 motivos. Primeiro, porque é uma interpretação e uma aplicação importante do logaritmo, que não é falada. E muitas vezes a educação básica fica resolvendo equação, umas coisas lá bizarras que não servem para nada, chatas, um logaritmo, né, inequação, tem umas coisas surreais assim, e que a pessoa pode simplesmente fazer um procedimento sem entender nada do significado daquilo. Então, essa ideia de logaritmo, dessa relação de logaritmo com ordem de grandeza, é uma ideia super importante e mais interessante também, né? Que dá para entender como o logaritmo é usado para explicar fenômenos de várias áreas. Beleza? E também porque a própria ideia de ordem de grandeza, eu acho que ela não é muito falada na educação básica. A gente está acostumado a fazer contas, mas não, por exemplo, a estimar o resultado dessa conta. Beleza? Então, por exemplo, muito comum ter erro na divisão, certo? Tranquilo? Então, às vezes, um aluno divide, sei lá, 5.000 e pouco, 5.300 alguma coisa, por 23, certo? E aí o resultado dá, sei lá, 5. Esse resultado faz sentido, independente da conta tá certa, beleza? Então isso que eu quero dizer com estimativa de ordem de grandeza. É uma coisa que faz muita falta, assim. Então muitas vezes o aluno acha um resultado absurdo e ele nem consegue perceber que aquele resultado é absurdo. Tranquilo? Certo? Então trabalhar com a ordem de grandeza das coisas, eu acho que é uma coisa importante. Tranquilo? Tem uma história disso que eu sempre conto, não sei se eu já contei aqui, que uma vez eu estava vendo na televisão uma reportagem sobre insetos. Eu já falei isso aqui. Sobre insetos. E aí era assim, falando sobre os insetos, não sei o quê. E aí um repórter perguntando na rua, para as pessoas na rua, coisas sobre insetos. Aí ele perguntou assim, quantos insetos você acha que tem no mundo? E aí as pessoas respondiam assim, 1 milhão. Que é, então, tipo assim, uma quantidade. O que é uma quantidade grande, né? Assim, 1 milhão é uma estimativa absurda para a quantidade de insetos. Porque, repara só, tem não sei quantos bilhões de pessoas tem, sei lá. 7. Estamos quase 8. Já passou de 8? 8. Mas enfim, o que importa é a quantidade de seres humanos é da ordem de bilhões. Como é que a quantidade de insetos pode ser da ordem de milhões? E, na verdade, a estimativa é não sei quantos milhões de insetos para cada pessoa. Para cada pessoa tem, sei lá, 100 milhões de insetos. Caraca. Beleza? Então, esse tipo de coisa... E tem várias coisas que a gente pode trabalhar com estimativas, tanto de números muito grandes como de números muito pequenos que eu acho que são um pouco feitos na escola, né? Assim, tem vários vídeos no YouTube que eu acho bacanas, que você vai dando zoom, assim, não sei se vocês já viram algum vídeo assim, que tipo assim, começa no microscópio, aí vai mostrando lá o comprimento das coisas, tipo 1 micron, que é não sei qual, 1 milésimo do metro, não 1 milésimo não, não sei, enfim. Mas que vai mostrando lá uma célula
aí vai ampliando até chegar a galáxia, não sei o quê. Eu acho que esses vídeos são meio que tem tudo a ver com logaritmo, né? Que a gente está falando aqui, das ordens de grandeza. Porque eu acho que essa é uma habilidade importante que é pouco desenvolvida na escola. Estimar a ordem de grandeza das coisas, beleza, pessoal? Certo? Bom, e aí aqui tem um exercício, como eu falei, quando a gente trabalha com escalas logarítmicas, a gente pode desenhar esses gráficos em escalas logarítmicas, beleza? Tranquilo? Tá? Então, quando eu tenho isso aqui, essa escala logarítmica, essa posição, que eu vou chamar de, está escrito aqui, ó, esse x', aqui eu estou usando uma escala logarítmica decimal, tá certo? Então, esse x' seria a posição desses pontos ali, certo? Tranquilo? Então, a posição, na verdade, é o logaritmo daquele valor, tranquilo? Beleza? Tá? Então, vamos pensar que esse eixo aqui seria o 0, tranquilo? Tá? Então, na verdade, o 0 representa o 1, o 1 representa o 10, o 2 representa o 10 elevado a 2, e assim por diante. Beleza? Certo? Então, na verdade, esse valor aqui, por isso que eu escrevo x' é o logaritmo de x na base 10. Tranquilo? X é o valor absoluto que aquele ponto representa. Beleza? E x' seria a posição que o ponto está. Tranquilo? Beleza? Então é assim que a gente representa escalas logarítmicas. Beleza, pessoal? Fez sentido? Tá de boa isso? Tá? Então, como eu falei, a gente pode desenhar gráficos usando essas escalas. Tá? E aí tem um software que faz essa conversão de escala linear para escala logarítmica, que é o GeoGebra não faz isso. O único software que eu conheço que faz isso é o Graphimatica. O Ron conhece? Você conhece, Bia? Não. Graphimatica. É engraçado que o Graphimatica é um software super antigo, super simples, mas é o único software que eu conheço que tem eixo em escala logarítmica. E eu nem sei programar isso no GeoGebra. Então, por exemplo, esse exercício aqui, eu botei as imagens desse software, beleza? Tá? Desse lado aqui, a gente tem as funções, essas funções que estão representadas aqui, são y igual a k vezes x, beleza? Tranquilo? Tá? Y igual a k vezes x, que em escala linear, isso aqui deveria ser retas todas partindo da origem, concorda? Mas em escala logarítmica isso vira retas paralelas. Por quê? Vamos entender por quê. Beleza? E desse lado aqui, a gente tem y igual a x elevado a k. X elevado a k, tipo x2, x3, assim por diante, deveriam ser curvas assim. Mas em escala logarítmica isso vira retas. Beleza? Tranquilo? Então vou mostrar o software fazendo essas mágicas. Tem a ver com a variação da curva. Olha só. Então esses que estão aparecendo aqui, ó. Esses que estão aparecendo aqui são y igual a kx, beleza? Em eixos cartesianos lineares normais, convencionais. Tá de boa? Então são aqueles gráficos como a gente y igual a kx, que a gente já falou muito sobre esse tipo de função, né? São retas, beleza? Então y igual a tipo 2x, 3x são retas que vão ficando cada vez mais inclinadas, tá de boa? Beleza, pessoal? Tranquilo?
Tá? Mas agora eu vou pedir para o software transformar esses gráficos para a escala logarítmica. Então aparecem aquelas retas paralelas que estão lá na folha. Beleza, pessoal? Certo? Agora, por que isso vira, que essas retas que se interceptavam todas num ponto viram retas paralelas? Por que acontece isso? Pelo seguinte, esse gráfico, ele está, tanto o eixo horizontal como o eixo vertical, eles estão escritos em escalas logarítmicas, beleza? Tranquilo? Então é aquilo que eu falei. Em vez de ser, eu vou ter o eixo y', que é log na base 10 do x. E o eixo x' vai ser o log, não do x não, do y. E aqui do x. Tranquilo? É aquilo que eu estava explicando ontem. Ontem não, agora há pouco. Antes, eu ia dizer. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Porque a posição, né, o y' e o x' seriam as coordenadas vertical e horizontal. E o x e o y é o valor que aquela coordenada representa. Tranquilo? Então, nesse gráfico, tanto na vertical como na horizontal, eu estou andando em passos multiplicativos. Então, por isso que tem essa conversão entre os eixos. Beleza? Tranquilo? Então, essa aqui é a equação dessas curvas em escalas logarítmicas. Certo? Desculpa. A equação dessas curvas em escala linear, em eixos lineares normais. Beleza? Tranquilo? Agora, eu vou aplicar o log aqui. Então, se y é igual a kx, então o log de y é o log de kx, beleza? Tranquilo? Mas o que a gente aprendeu ontem de propriedade de log? O log do produto é a soma dos logs, beleza? Tranquilo? Então isso aqui vai ficar, vou botar aqui, log de K mais log de X, beleza? Certo? Então eu tenho que log de Y é log de K mais log de X, certo? Log de Y é o eixo, é exatamente o eixo vertical, Y', log de X é o eixo horizontal, X'. E log de K é uma constante, porque esse K é uma constante também, beleza? Certo? Que eu vou chamar de um K' também. Então essa equação vira assim, ó. Beleza? Tá? X' mais K'. Então o log de X é X'. Log de K é uma constante que eu chamei de K'. Certo? Então, essa equação representada em escala, em eixos cartesianos lineares, vai corresponder a essa equação em eixos logarítmicos. Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque essas retas, quando eu represento a reta multiplicada por uma inclinação, certo? A multiplicação, quando eu passo para a ordem de grandeza, quando eu passo para o logaritmo, ela vira uma adição. Então, por isso que as retas concorrentes viram retas paralelas. Fez sentido isso? Vou botar o outro que é mais legal. Mas esse aí fez sentido? Sim, pessoal. Beleza? Certo? Então, outra coisa também. Na escala logarítmica não tem zero. Certo? Porque não existe logaritmo de zero. Só tem potência de 10. Então eu vou tendendo a zero, mas nunca chega ao zero. Igual aquela figura que eu mostrei, que você vai ter, por exemplo, 1, aí para um lado você vai 10, 10 ao quadrado, para o outro lado 10 a menos 1, 10 a menos 2, beleza? Tranquilo? Então não tem zero, os eixos nunca chegam ao zero, tranquilo?
Então, aquele ponto onde as retas todas se interceptaram, que é o 0, 0, como se ele fosse jogado para infinito. Então, por isso que as retas concorrentes viram retas paralelas também. É outra viagem. Certo? Beleza? Já ouviram falar que retas paralelas se encontram no infinito? Já ouviram essa história? Isso é um pouco, tem a ver com isso um pouco. É como se nos eixos cartesianos elas estavam todas se interceptando num ponto. Mas quando eu fiz essa transformação para eixos logarítmicos, esse ponto foi jogado lá para uma distância infinita. Eu li essa frase num livro de romance, há muito tempo atrás. Ah, é? 5 bilhões de finais felizes. Retas Então, paralelas se encontram no infinito. Isso é uma coisa matemática mesmo. Retas paralelas se encontram no infinito, que se chama geometria projetiva e que o Gerard ama isso. Eu não sei, ele não falou disso, geometria projetiva para vocês. Ele já chegou a passar um slide. Aí estava falando sobre. Eu não me lembro do que era, mas ele começou geometria projetiva, aí ele misturou com uns quadros lá do Velasquez que ele gostava. Aí a aula foi direto só isso depois. Ele se perdeu um pouquinho só nisso. Porque ele ama isso. Então, geometria projetiva tem a ver com perspectiva em arte, né? Assim, você tem aquela coisa de ponto de fuga, beleza? E tem a ver com a nossa percepção mesmo das coisas em perspectiva. Se você olhar, por exemplo, sei lá, uma linha de trem muito reta, assim, sei lá, uma estrada qualquer. As laterais dessa estrada ou dessa linha de trem, elas são paralelas, concorda? Mas se você olhar assim, parece que elas estão se encontrando. Beleza? Essa é a ideia da geometria projetiva. Na geometria projetiva eu tenho um ponto no infinito. Então essas retas vão se encontrar naquele ponto. Tranquilo? Beleza? Então, a geometria projetiva é outro modelo em relação ao que a gente está falando. Aqui nessa disciplina, eu já falei várias vezes para vocês que infinito não é um número, infinito não é um ponto, beleza? Infinito não é, quando você fala assim, tende a infinito, não é que aquela função vai chegar num ponto chamado infinito. Porque pra gente aqui, infinito não é um ponto, beleza? Infinito não é um número, tranquilo? Por quê? Porque a gente está trabalhando em R, nos números reais, no R2. Então no R2, de fato, infinito não é um ponto. Mas na geometria projetiva, que é outro universo, assim, é outro ambiente matemático, aí infinito é um ponto. É como se você incorporasse o infinito no plano cartesiano, mas é outro modelo, beleza? Certo? Então aí as retas se encontram, as retas paralelas se encontram nesse ponto infinito. Em geometria projetiva não existe paralelismo, porque todas as retas se encontram. Mas isso é outra viagem. O que é importante, assim, que eu acho que é legal vocês perceberem, é que não existe uma única geometria, né? Eu estou falando agora das chamadas geometrias não euclidianas. Já deve ter usado esse termo. Geometrias não euclidianas, que são geometrias nas quais as coisas se comportam de maneira diferente dessa geometria linear, plana, que a gente está acostumado a experimentar. Beleza? Eu até já dei um exemplo também de geometria não euclidiana, que é na superfície de uma esfera, lembra? Eu falei, você pode ter um triângulo com 3 ângulos retos, que a gente, até o Roger sabe que ele cortou. Então, a superfície de uma esfera, se eu pensar na geometria na superfície de uma esfera, ela é uma geometria não euclidiana. Beleza? Que as coisas não vale lei angular de Tales, a soma dos ângulos internos não é 2 ângulos retos. E essa é uma geometria também onde não existe paralelismo. A geometria, porque quaisquer retas sempre se encontram. Então não tem retas paralelas. Beleza? E a geometria projetiva também é um exemplo de uma geometria onde não existe paralelismo. São as chamadas geometrias elípticas, é onde não tem paralelismo. E aí tem as geometrias hiperbólicas, que é onde tem muito paralelismo. Enfim, mas isso é só um parênteses, tá? Beleza, pessoal? Mas voltando aqui aos logaritmos.
Então, essa aqui é a explicação. Eu estou falando uma coisa que é viagem partindo para outra que é muito mais viagem. Mas vamos voltar para essa que é menos viagem. Então, essa é a explicação de por que aquelas retas concorrentes viravam todas retas paralelas, por causa da propriedade logarítmica. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Está fazendo sentido isso? Pode falar, gente. Caio. Fala. Tá. Só evidenciar essa parte que você falou e evidenciar essa questão que falou que é de verdade. Não sei se vocês têm essa dificuldade, mas os alunos não têm essa percepção de grandeza. Real. Essa questão da você jogar uma conta no quadro e vamos tentar aqui ver quanto é que vai dar. 5.000 dividido por 10. Não rola. Porque é robotizado, é ensinado somente a robótica. Só fazer o algoritmo ali e fazendo. Sem entender nem o porquê. Ele estava no 8º ano, semana atrasada da prova, e a gente estava vendo o sistema. E aí eu fui fazer uma conta de dividir com eles e acabou que deu vírgula, que era aquela continha de. Comprou um lápis a 70 centavos, e aí comprou mais 2 borrachas, quanto que era cada lápis, quanto era cada borracha. E aí eu fui fazer essa divisão por vírgula, cara. E aí eles estavam dividindo e achando um valor por lápis a R$2 e a borracha R$5. O negócio dava R$3,50. Falei, cara, se a gente multiplicar isso, como é que vocês vão conseguir chegar a R$3,50? Aí pararam e começaram a refletir e falaram, não é verdade, tem alguma coisa errada. Aí eles estavam errando na divisão. Então, isso tem até um nome em inglês que é number sense, que a gente traduz para sensibilidade numérica. E a gente trabalha muito o procedimento, mas trabalha pouco a sensibilidade numérica. A sensibilidade numérica é você, por exemplo, chegar num resultado absurdo e você perceber que não pode dar aquilo, porque você errar no procedimento é normal, beleza? Eu erro muito fazendo conta. Mas quando eu chego num resultado absurdo, eu sei que aquele resultado é absurdo, né? Então a ideia de ordem de grandeza, cálculo mental, todas essas coisas são pouco exploradas na educação básica e deveriam ser. Vai. Mudando um pouco de assunto, como aquelas retas nunca chegam no zero, tem um momento que chega no negativo? Então, na escala logarítmica não tem. Na escala logarítmica não tem zero nem negativo. Entendeu? Quando a gente passar, por exemplo, essa aqui, que eu já botei o próximo exemplo. Calma aí. Esse aqui é y igual a x elevado a k. Então eu vou converter essa para a escala logarítmica também, beleza? Quando a gente converter, tudo que está aqui eu já não representei, tá? Aqui eu representei, isso aqui é só o primeiro quadrante, beleza, pessoal? Tá? Mas quando passar para a escala logarítmica, o que tiver na parte negativa dos outros quadrantes ele despreza, entendeu? Só vai aparecer a parte positiva, né? Logaritmo não trabalha nem com zero nem com número negativo, beleza? Certo? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Bom, olha só. Então, esse ficou verde à toa, tá? Não tem nenhum motivo para isso. Olha só, então aquelas que na escala linear eram curvas, elas ficaram retas. Elas continuam se interceptando no ponto. Esse ponto aqui é o ponto 1, tá? Que ele continua sendo representado. Porque essas x elevado a n, todas passam pelo ponto 1, tá? Tipo assim, y igual a x2, x3, x4. Todas essas quando passam pelo ponto 1, beleza? Então, na imagem anterior, aparecia elas todas se interceptando no ponto 1, 1, beleza?
E agora continua aparecendo, só que em escala logarítmica, em vez da representação dela aparecer como curva, ela está aparecendo como reta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí vamos entender por que isso acontece. Vou fazer a mesma conta que eu fiz da outra vez. Eu vou pegar essa igualdade, y igual a x elevado a k, e vou aplicar o logaritmo dos dois lados. Então eu vou ter log de y é igual a log de x elevado a k. Beleza? Agora, outra propriedade, log de x elevado a k é k vezes log de x, que é uma propriedade que a gente, acho que eu não falei sobre ela ontem, mas ela também vem da exponencial, ela está no exercício lá da folha, tá? Então isso aqui vai ficar log de y igual a k log de x. Mas log de y é o eixo y' e log de x é o eixo x'. Então em escala logarítmica, isso aqui vai ficar y' é igual a ky. Kx', desculpa. Y' igual a kx'. Por isso que elas aparecem essas retas aí. Beleza? Tranquilo? E a gente pode pensar o seguinte. Como eu falei, quando a gente faz o logaritmo, a gente está falando de ordens de grandeza. Tá certo? Então, na verdade, esse gráfico, assim como a escala Richter, com essas coisas todas que eu estava falando, é que, em vez de representar esses pontos que formam essas curvas, em vez de representar os valores absolutos das grandezas, eles representam a ordem de grandeza. Tranquilo? Tá? Então, essas grandezas x e y que estão sendo representadas nesse gráfico, agora o que está sendo representado aqui são as suas ordens de grandeza. Beleza? E o que isso nos diz? Aquelas que eram curvas, que eram funções polinomiais, porque eram x elevado a k, então eram funções polinomiais, elas aparecem como retas. Então isso quer dizer que quando eu tenho grandezas cujos valores absolutos se relacionam de maneira polinomial, as suas ordens de grandeza se relacionam de maneira linear. Que é isso que está aparecendo aqui, y' igual a kx'. Beleza? Tranquilo? Ou seja, se eu tenho assim, ó, o que esse gráfico diz? Y é igual a x3. Tranquilo? Beleza? O que essa equação quer dizer? Essa equação está relacionando duas grandezas e ela está falando, uma é x, outra é y, tá? E essa equação está dizendo, essas duas grandezas, uma é o cúmulo da outra. Certo? Tranquilo, pessoal? Tá de boa, Tá de boa isso? Eu estou falando isso. Y é o cubo de x, é x elevado ao cubo. Tá? É isso que eu tô, tipo assim, vou botar um valor de x aqui. X igual a 10, eu vou ter y igual a 1000. Beleza? Tá? Então, os valores de y vão ser sempre o cubo dos valores de x. Eu vou botar x igual a 20, eu vou ter y igual a 20 elevado a 1000. Ou é a 3. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, essas duas grandezas, x e y, se relacionam polinomialmente. No caso, uma é o cubo da outra. Tranquilo? Mas eu dizer que uma é o cubo da outra é a mesma coisa que eu dizer que a ordem de grandeza de uma é o triplo da ordem de grandeza de outra. Fez sentido isso? Certo? Tipo, essa é a ordem de grandeza 1, essa é a ordem de grandeza 3. Tá? E se eu botar outro valor aqui? Se eu botar x igual a 100, eu vou ter y igual a quanto? 100 elevado ao cubo. Que vai dar esse número aí, 1 milhão, certo? Beleza? Então repare que eu tenho a mesma coisa, ó. Esse número aqui é o cubo desse. Concorda?
Mas qual é a ordem de grandeza desse? 2. Qual é a ordem de grandeza desse? 6. Beleza, pessoal? Certo? A ordem de grandeza é o logaritmo dele. O logaritmo de 100 na base 10 não é 2? Certo? Tranquilo? Certo? Então repara. Quando eu digo que esse aqui é o cubo desse, é a mesma coisa que dizer que a ordem de grandeza desse é o triplo da ordem de grandeza desse. Beleza? Fez sentido isso? Então, se eu escrever isso aqui em logaritmos, essa equação vai ficar essa. Beleza? Certo? O 3 ali ele vai ser a constante, então? É. Sim. Porque ali é x elevado a 3. Aqui eu estou pegando x elevado a k, porque são várias curvas que eu estou representando junto. Aí vai ter x2, x3, x4, entendeu? Mas se eu pegar x4 e passar para logaritmo, vai ficar y igual a 4x. Entendeu? Então, por isso que essas curvas viram retas. Né? Porque o que eu estou representando aqui é a relação entre as suas ordens de grandeza. Isso acontece por isso, porque se eu tenho curvas, né, que se uma é uma potência da outra, a ordem de grandeza de uma vai ser um múltiplo da ordem de grandeza da outra. Fez sentido isso? Sim? Certo? Ana, quer falar? Tá de boa, pessoal? Certo? Então, coisas sobre o logaritmo, né? Que eu acho que essas são interpretações que é de novo isso, a gente aprende a ficar fazendo contas com logaritmos e não fala dessas interpretações, que eu acho que são importantes. Beleza, pessoal? Bom, então é isso, já são 9h20, eu ia falar sobre o infinito hoje, mas acho que não vale a pena. Mas eu só queria falar o seguinte, lembrar vocês que semana que vem a gente vai fazer um trabalho, tá beleza? Que é o trabalho que faz parte da avaliação da disciplina, tranquilo? Qual é a ideia desse trabalho? Aí a gente vai para o LIG mesmo, que aí a gente precisa lá, cada um não, mas cada dupla ou trio com um computador, tá? E a ideia é que vocês pensem em propostas pedagógicas que no final da aula vocês vão ter que entregar, tranquilo, uma coisa por escrito, como se fosse um roteirozinho assim, de aplicação de recursos computacionais, tranquilo, que a princípio pode, o GeoGebra, que é aquele que é mais popular, mas pode ser outro software também, beleza? Professor, fala. Pode fazer tipo um planinho de aula? Sim, pode. Aí faz, pode tipo assim, então, eu já tinha um pensamento, aí eu já tenho o meu trio, vou fazer eu, a Isabela e a Duda. Aí a gente pode já pensando, como vai falar plano de aula no dia do trabalho, já trazer o escrito, só botar na prática? Pode. E aí a gente tá lá, a gente vai tirando dúvidas, vocês estão mostrando pra gente. Na verdade, o ideal é isso que a Mariana falou, tá? Vocês já vão pensando, na verdade vão ser duplas ou trios, né? Assim, cada grupinho fica com um computador. Aí o ideal é que daqui pra semana que vem, vocês já vão pensando nisso e durante a aula de terça-feira que vem, vocês vão mostrando pra gente, a gente vai ficar circulando nos grupos e a gente vai palpitando, tá? Essa é a ideia. Beleza? E pode ser uma aplicação para qualquer etapa da educação básica. Pode ser para o Fundamental 1, para o Fundamental 2 ou para o médio. Professor, aí vai ser na terça-feira ou na quarta? Na terça. A terça a aula vai ser só isso. Aí na quarta vamos falar dos infinitos maiores do que os outros, finalmente. Na outra semana, que é a última semana de aula, aí é para falar coisas que vocês quiserem, assim, que vocês gostariam de saber mais, assim, beleza? Pode fazer mais gráficos, aí é o que vocês quiserem. Combinado? Mais alguma dúvida? Professor, e
Então, sem ser a próxima aula é o trabalho, quarta-feira aula normal, não é? É. E na próxima aula já começa as férias quando aqui? 19. Aí na próxima aula vai ter a aula só com os assuntos que a gente trouxer, não é? Na outra Na outra da outra. É. 15, 16. Na verdade, a maioria das disciplinas aqui vai acabar antes disso, tá? Ninguém vai até a última semana. Mas assim, quem quiser não vir na última semana não tem problema, assim, mas é assim, como essa disciplina é uma recepção de vocês na universidade, é uma preparação, então eu estou meio à disposição, entendeu? Na última semana para o que vocês quiserem. Beleza? Certo? E por isso que é para falar o que vocês quiserem. Então a presença mesmo, assim, é mais até... Eu posso liberar.